tarde, seja muito bem-vindo ao seu Conferência Aberta. Já sabe que este é o programa que lhe faz companhia aqui às quartas-feiras na Regiões TV, até por volta das 4h30 da tarde. Hoje trazemos-lhe um tema muito típico também da primavera, mas também do verão que se aproxima. Falamos de dietas alimentares. Ao meu lado direito tenho a dietista Tânia Silva, obrigada pela presença no nosso programa, e ao meu lado esquerdo tenho Nuno Teixeira, que será o nosso testemunho desta tarde. Também muito obrigada pela presença no nosso Conferência Aberta. O excesso de peso e a obesidade são atualmente os maiores problemas de saúde pública na Europa e, sobretudo, em Portugal. Mas estes não são os únicos distúrbios alimentares que aparecem no ser humano. A alimentação é um desafio neste século XXI. Ter uma vida saudável é também algo que a humanidade acaba por almejar. É claro que a nossa esperança média de vida aumenta e com ela aumentam também todas as expectativas que nós temos em relação à qualidade de vida. Sabe que também este é um programa onde pode entrar e colocar as suas questões através do número 220315500. Eu vou começar por perguntar à doutora Tânia Silva se de facto a alimentação é, neste século, um grande desafio. Antes de mais, boa tarde a todos. Efetivamente, a alimentação, e com o aumento da esperança de vida que referiu, acaba por estar implicada em algumas doenças que acabam por existir. O cancro é uma delas, cada vez temos um maior aumento dos cancros, muitos deles relacionados com a alimentação. A obesidade, que é uma epidemia mundial, e mesmo a obesidade infantil, cada vez temos mais crianças obesas. É alarmante. Alarmante, e sem dúvida a alimentação tem um papel preponderante para uma melhor qualidade de vida neste aumento de esperança média de vida. Eu li a semana passada um artigo que dizia que as crianças, a partir dos 3 anos, deviam começar a medir a própria tensão arterial, no fundo, para começar também a prevenir alguns problemas que podem vir da alimentação. Estamos tão descuidados assim com a alimentação dos mais novos? Estamos, porque cada vez mais os pais têm menos tempo para fazer as refeições em casa, para cozinhar, acabam por comprar refeições já pré-preparadas, riquíssimas em sal, em gorduras saturadas, que não é o mais saudável para a alimentação das crianças. Acaba por não haver até muitas vezes a confecção da sopa em casa, o que leva as crianças também a não consumirem sopa nas escolas, no pré-escolar, na escola em que andam. Acabam por dar mais refeições de fast food, cada vez temos mais restaurantes de fast food disponíveis, refeições rápidas, e daí este problema da obesidade infantil, daí termos crianças cada vez mais obesas e com excesso de peso. Vocês, dietistas, qual é o vosso papel na sociedade? Nós tentamos educar as pessoas alimentarmente. Tentar fazê-las ver como a alimentação tem implicações na saúde delas, tentar com que elas façam refeições equilibradas, refeições saudáveis e de forma de 3 em 3 horas, que é o que costumamos dizer, para não sentirem tanta fome e não haver uma descompensação alimentar no resto do dia. E também promover a atividade física, uma coisa que as crianças, estando agora a falar da obesidade infantil, a prática de exercício físico é muito importante nesta faixa etária e é muito importante a aquisição de hábitos alimentares saudáveis, mas hábitos estes que têm de ser transmitidos pelos pais, e os pais têm de os praticar também para as crianças também poderem seguir o exemplo deles. Tem que ser um exemplo, os próprios pais. Vou lembrar lá para casa o número então para onde pode telefonar, se quiser falar connosco, é o 220315500. Hoje trazemos aqui também um exemplo nesta conferência aberta de um pai também, de um pai que há pouco menos, aliás, de meio ano, pesava mais 30 quilos do que aquilo que pesa hoje. Antes de falarmos desta evolução, e não é uma evolução só, é uma transformação, Nuno Teixeira, vamos falar um bocadinho da infância e da adolescência. Sempre foi uma criança com excesso de peso ou não? Boa tarde, Delfina, boa tarde, doutora, boa tarde a todos os telespectadores. É verdade, eu comecei a engordar com 6 anos, quando entrei para a escola. Fazia atividade física, mas o meu sistema nervoso, penso eu, que me obrigou a não querer ir para a escola, comecei a engordar. E comecei a aumentar a comida, comia, se calhar naquela altura comia muito,
Os meus pais discutiam comigo para eu não comer, mas não ligava a isso. E a alimentação poderia não ser saudável, o que nós queríamos era comer. Mas eu acredito que mesmo a atividade física, que a doutora falava há pouco, nas crianças, comigo nunca resultou. Eu tinha atividade física e continuava a engordar. E fui engordando até ao momento que, até aos 20 anos, que estabilizei um pouco, depois voltei novamente a engordar, daí parei de treinar a sério e engordei realmente até ao ponto que cheguei, há 5 meses até. Há 5 meses. Houve algum momento na infância, ou até mais na adolescência, que é quando isto costuma acontecer, em que o Nuno teve uma vontade grande de emagrecer, de mudar a sua figura? Não, quando a gente é adolescente, não pensa se calhar um pouco nisso, naquela fase. Começa se calhar a pensar mais quando começa a idade do namoro, olhar para o espelho, essa pequena fase, e depois os colegas têm sempre aquelas bocas, agora chama-se bullying, há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, ninguém falava disso, mas eu no meu caso, nem tanto, mas colegas meus, éramos gozados na rua, mas eu nunca liguei muito a isso, nunca liguei... Sempre teve personalidade para não se deixar afetar, é isso? Mas isso não acontece com toda a gente. Eu fui obeso durante 37 anos, pela primeira vez estou com peso razoável. Ainda não é o meu peso ideal, mas estou com peso, por isso fui-me habituando, se calhar com 10, 12 anos, aí custava-me, mas não poderia fazer nada. Reagia de outra forma. Doutora Tânia, isto de facto é um problema e agora, virando ainda antes de entrarmos nas dietas mais saudáveis, olhando para aquilo que são os problemas, este distúrbio como é a obesidade, depois isto tem transformações também ao nível psicológico dos próprios adolescentes, das crianças, que podem ser graves. Certo. Eu podia também aqui expor o meu caso. Ainda bem que se sente confortável para falar disso. Na minha infância, por volta dos 11, 12 anos, tive uma anorexia nervosa, perdi cerca de 26 quilos na altura, cheguei a pesar 39 quilos, isto também porque era uma criança gordinha, e na altura também sofri algum tipo de comentários bullying de fora, exatamente, e eu achava que tinha de mudar e foi psicológico, começou a trabalhar, e então foi um corte radical. Eu com 12 anos, as minhas colegas ainda brincavam com bonecas e eu na altura foi aumentar exercício físico e começar a fazer dieta. Depois isso teve muitas implicações e implicações familiares também. Os pais ficam muito assustados também na altura. Acabei por recuperar, tive acompanhamento nutricional e tive acompanhamento psicológico na altura, acabei por conseguir recuperar, mas efetivamente esta obesidade na infância pode ter este tipo de problemas e eu recuperei bem, acabei por ultrapassar, mas há muitas pessoas que não o conseguem, que são internadas, e a nível psicológico nunca ficam totalmente bem e nunca há uma relação, acabam por nunca conseguir depois ter uma relação saudável com a comida. Para além disto, o facto de termos também crianças obesas, é nesta fase, se elas tiverem excesso de peso ou obesidade, é nesta fase que nós temos de intervir, daí agora falar-se muito de obesidade infantil e tentarmos mudar um bocadinho isto, porque uma criança obesa depois será um adulto obeso e é muito mais difícil perdermos peso na adultez do que na infância. E mesmo a aquisição de hábitos saudáveis deve ser nesta altura para podermos prolongar estes hábitos ao longo da nossa vida. Por isso, quando, por exemplo, um pai chega, faz uma abordagem aos seus serviços com uma criança, tem que ser sempre, a doutora Tânia importa-se para reunir uma equipa que seja multidisciplinar, ou seja, que não seja só a parte da dieta, dos hábitos alimentares, mas que haja aqui a componente do exercício físico, que haja aqui a componente psicológica também, e este acompanhamento deve ser feito. Sim, é bastante importante, até para a criança se sentir motivada.
É importante também sabermos quando estamos a falar com crianças, também não podemos mudar radicalmente. Elas são crianças, elas veem os colegas a comer determinado tipo de coisas e elas estarem restritas, muito restritas, acaba por não ser saudável também para elas. Temos de ter algum cuidado com isto. Mas sim, é muito importante o profissional do exercício e a criança praticar exercício físico. E a nível psicológico, talvez sim, se for uma criança bastante obesa e que haja essa necessidade de termos uma psicóloga, por exemplo, a intervir também, seria importante. Se não, de outra forma, creio que se conseguirmos motivar a criança e se conseguirmos motivar os pais e mesmo avós, muitas vezes, a ajudar a criança nesta educação alimentar, será o mais importante. Fundamental este compromisso também com a família. O Nuno estava-nos a contar que depois, portanto, aos 6 anos começa a engordar, depois é claro que sofria algum tipo de bullying por parte de alguns colegas, mas que nunca ligou a isso, sempre ultrapassou bem aqui os comentários que lhe faziam. Quando é que decide pela primeira vez que ia tentar uma dieta, que ia tentar emagrecer? Recorda-se? Por volta dos 25 anos. Dos 25 anos. Comecei a minha maratona das dietas. A partir daí começou uma maratona. Porquê é que diz que foi uma maratona de dietas? Foram assim tantos? Foram muitas técnicas que me foram aplicadas. Eu fiz aquelas dietas loucas. Não era que eu me sentia mal, mas perante a sociedade muitas vezes é uma pessoa obesa e depois os médicos, você tem que emagrecer, tem que emagrecer, tem que emagrecer. E eu comecei, a primeira vez fui a nutricionista, fui acompanhado, mas eu tinha falado ainda há pouco com a doutora sobre que as dietas resultam se houver resultados, que senão as pessoas acabam por perder a vontade de fazer a dieta porque chega ao fim do mês, não perde nada. Ficam desacreditadas, é isso? E próprio desmotivadas para... Nós estamos aqui a abdicar de uma refeição em condições, quem gosta de comer, não é? E chegamos ao fim do mês, não perdemos nada. Ou perdemos 1 quilo, 2 quilos. E isso é que, no meu caso, e casos semelhantes, acho que é uma das coisas que custa mais para quem faz dieta, porque não há os resultados imediatos. E quem está já em fase depressiva, em caso de obesidade, porque existem tantos casos, e eu acredito, e falava a doutora sobre os 12 anos, e as pessoas sofriam um pouco de bullying, e começou a emagrecer, eu se calhar não ligava aos comentários na rua, mas o meu sistema nervoso, ainda agora funciona, dá-me para comer. E eu, em casa, se calhar, aumentava, já não me recordo muito bem, aumentava a comida e era isso. Era uma reação logo contrária, ou seja, e depois, que acaba por ser uma reação também, lá está, negativa e fruto deste bullying, desta pressão também da própria sociedade. E acabando, e depois, a nível das dietas, aos 25 anos, ok, vou mudar um pouco a minha vida, porque eu até depois dos 15 aos 19 anos não era obeso, mas sempre fui forte, treinava, mas depois parei devido a lesões do desporto que eu praticava e parei e comecei a engordar seriamente. Aos 25 anos comecei com a primeira dieta, tive um resultado fantástico, perdi 30 quilos em 6 meses e é isto que eu vou querer. Só que era um tratamento relativamente caro, deixei de fazer o tratamento, ao fim dos outros 6 meses já estava com o dobro daquilo que tinha perdido. Pronto, e houve mais um período de desmotivação, vamos continuar a procurar outros resultados. E eu Nessas fases de desmotivação, o que é que sentia? O que é que o frustrava mais? Não ter resultados na balança. A gente pesava-se e a balança não muda de peso. Também isto acaba, se calhar um pouco também, eu sou de Trás-os-Montes e naquela altura não havia a informação que tínhamos
temos agora. A promoção da vida saudável. Sim, e Trás-os-Montes tem-se uma vida saudável, mas a alimentação, infelizmente ou felizmente, come-se muito bem. E por isso é que não se tenta fugir um pouco a essa alimentação rica em calorias e hidratos de carbono, mas acaba por não conseguir. E eu tentava, após isso, fazer nova dieta, mas cheguei a um período que disse, não vale a pena, vou continuar se eu como sou e não tenho preconceitos, cheguei a uma altura que já não tinha preconceitos, sei como eu era feliz, porque eu continuo a dizer, as pessoas mais fortes são as que conseguem ser mais felizes e andar mais bem-humoradas. No meu caso, eu já posso dizer ao contrário. Agora já pode dizer ao contrário. Já, mas sempre ouvia dizer isso e houve um período que, desistiu das dietas. Completamente. Mas durante quanto tempo é que foi tentando tratamentos? Lembra-se quantos tratamentos é que tentou? Quanto dinheiro terá gasto nesses tratamentos? Alguns não gastei muito, tive tratamentos que gastava 100 euros por semana, ou outros eram 100 euros por mês e o resultado era sempre o mesmo. Quantos tratamentos acabou por tentar? Quantas dietas, quantos especialistas? Tem noção? 12. 12. Até desistir e dizer, desistir, eu vou ficar por aqui e vou ser quem eu sou. Não, nunca desisti depois, mesmo após, há 4 anos atrás, entrei num hospital para ser acompanhado para pôr... Já vamos falar dessa tomada de decisão e aquilo que acabou por acontecer para ele hoje estar com menos 30 quilos e ainda num processo de emagrecimento. Mas estes casos, ou este caso em concreto do Nuno Teixeira, doutora Tânia, devem ser o prato do dia, se assim posso dizer, das pessoas que vos procuram, já frustradas com alguns tratamentos que vão tentando aqui e ali, e que acontece muito isto, perder o peso e depois recuperar rapidamente também aquele peso que se perdeu. É algo que acontece vulgarmente. Sim, acontece muitas vezes, até porque lá está, como o Nuno disse, as pessoas querem resultados rápidos e muitas vezes fazem dietas um bocadinho restritivas, e quando falamos em dietas restritivas falamos muitas vezes em eliminar hidratos de carbono, e depois quando voltam novamente a fazer uma alimentação dita normal, acabam por recuperar todo esse peso que perderam. Eu tenho muitas pessoas que me chegam à consulta que já fizeram alguns tratamentos e muitas vezes essas pessoas acabam por ter maior dificuldade depois na perda de peso, porque uma vez que já fizeram bastantes tratamentos e já tomaram bastantes coisas, muitas vezes a perda de peso acaba por ser um bocadinho mais difícil. E depois também tenho pessoas que têm bons resultados, porque eu acho que efetivamente quando queremos fazer dieta também temos de ver a pessoa que está à nossa frente e temos de tentar adaptar um bocadinho aquilo que a pessoa está a fazer, tentar educá-la um bocadinho e tentar não fugir muito também dos hábitos que ela já tem e de algumas coisas que ela já consome, porque senão a pessoa, passado 2, 3 semanas, vai desistir e vai se sentir desmotivada e vai achar que está sempre a comer a mesma coisa, que está farta e que não consegue. E eu procuro dar muitas opções, procuro tentar adaptar o plano alimentar à vida da pessoa, ao trabalho da pessoa, perceber se a pessoa consegue ou não comer no trabalho, consegue levar determinados alimentos ou não para o trabalho, tentar adaptar assim, para tentar também motivá-la e para tentar que ela consiga cumprir e que ela não desista passado 1, 2 semanas. Quando temos uma pessoa com bastante peso, tenho tido bons resultados e tenho perdido mais do que 1, 2 quilos por mês, porque acontece, quando as pessoas têm muito peso há maior facilidade na perda de peso. Quando são pessoas que já têm excesso de peso mais leve, mais moderado, acho importante educá-las, importante que elas percebam que devem ter alguns hábitos ou mudar alguns dos hábitos que têm,
e muitas vezes a perda de peso acaba por ser um bocadinho mais lenta. Mas eu prefiro, porque sei que a pessoa depois não volta a recuperar o peso que perdeu. Prefiro que seja um bocadinho mais lento, e isso digo mesmo aos meus utentes, prefiro que percam o peso de forma mais lenta, mas sei que esse peso depois eles não o vão recuperar. Porque vão ganhar esse hábito mais saudável na alimentação. Qual é assim o maior pecado, a maior asneira que os portugueses cometem mais vulgarmente? Eu acho que é o chocolate. É o chocolate? Acho que é o chocolate, e o chocolate nem é um alimento, em quantidades moderadas, acaba por ser até um alimento saudável e até um alimento que nos faça andar bem-humorados. Mas acho que as pessoas muitas vezes acabam por fazer essas ingestões de forma compulsiva e de forma em demasia. E provavelmente esse consumo é o consumo dos doces. Falo dos chocolates, falo de outro tipo de doces. Depois há aquelas pessoas que têm mais apetência para os enchidos, como em Trás dos Montes, gostam muito dos enchidos e fazem esse consumo de enchidos. Depende um bocadinho também das regiões do nosso país, mas no global será os doces e as gorduras. E as gorduras. Sim. Portanto, essas são as maiores asneiras que lhe aparecem no consultório. Sim, normalmente sim. Nuno, vamos continuar na história, vamos continuar na sua história. Acaba por não desistir, mas desiste dos tratamentos mais loucos, se assim posso chamar, e decide entrar num hospital há 4 anos, como me disse, portanto, em 2010. Sim. Decide entrar num hospital para pedir ajuda, para procurar um especialista. Qual foi a primeira abordagem que teve? A primeira abordagem fui acompanhado para a nutrição. Eu já vinha de nutrição ao longo destes anos todos. Mas, como tinha sido eu a pedir ajuda, e continuei a ir, e ao fim de 6 meses desisti porque os resultados não eram aquilo que eu esperava, porque eu também o pedido de ajuda se calhar não tinha sido efetuado da melhor forma, ou não tinha o peso ideal para a ajuda que eu pretendia. Depois, passado novamente 6 meses, aquele período de tipo o ioiô, a gente emagrece, engorda, voltei novamente e já fui acompanhado, deixei a nutrição para a endocrinologia. E as coisas estão a melhorar, vou continuar aqui. O processo foi continuando, ainda continuo à base de calmantes e resultou, comecei a perder peso, porque eu próprio sempre dizia que, no meu caso, poderia não ser só a alimentação, que eu cheguei a um período que já não comia o que eu comia poderia ser uma questão de acompanhamento psicológico. Pronto, foi importante esse acompanhamento que teve, mais ao nível psicológico? O acompanhamento veio depois, passado mais alguns anos, que eu não sabia qual era a ajuda que eu tinha que ter. E desisti, ainda estive mais um ano a ser acompanhado nesse hospital e entrei em lista de espera para a colocação do balão. De um balão gástrico? De um balão gástrico. Estive 6 meses à espera da consulta. Quando cheguei na consulta, você não pode pôr, porque ao fim de 6 meses nós vamos tirar-lhe e não vai perder o peso que você pretende. E eu, então o que é que eu faço? Vai continuar a fazer dieta. Ok, pronto. E foi mais um balde de água fria que eu recebi e mais um motivo. Porque foi criando também expectativas nessas outras técnicas que acabam por ser mais invasivas, como o balão gástrico. E mais um motivo para desmotivar, continuar, e disse, não, vou continuar como estou. E aí comecei a entrar no sistema nervoso, como eu engordo também por isso. Eu tenho alturas que eu digo, eu até com a água engordo, porque não é aquilo que eu comia. E agora chego à conclusão que não era bem isso. Mas naquela altura eu pensava tudo isso. E comecei e desisti completamente. Ok, vou continuar a minha vida e não vou ligar a isto. Se um dia tiver que morrer com um infarto, olha, é mais um. Chegou a pensar isso? Sim, muitas vezes. É mais um.
não consigo fazer nada. Desporto não conseguia fazer porque já estava com peso que não me motivava, mesmo, ok, vamos fazer caminhadas. Fazíamos a primeira semana, depois com o ritmo do trabalho e não tenho tempo e, pronto, e não fazíamos nada. E depois, há um ano para cá, as coisas mudaram completamente, continuo com o mesmo horário e o tempo é outro. E o tempo é outro. A gestão do tempo também é muito importante. O que é que acabou depois, então, por mudar? Quando é que decide com o seu médico depois, que é preciso fazer algo? Isso também, e eu deixo também o apelo lá para casa, e as pessoas que têm obesidade e peçam ajuda ao médico de família. É muito importante. E eu critico um pouco os médicos, já com certa idade, que são contra cirurgias nas pessoas mais obesas, continuam com as dietas, mas neste momento acho que não resulta tão facilmente. E eu mudei de localidade, mudei de hospital, mudei de médico de família, e o médico de família é um médico jovem, e disse: Nuno, você tem que cuidar de si, está na idade, e eu colocou-me na lista de espera, fui para a cirurgia geral, para a colocação da banda gástrica, que eu era contra, não queria pôr, toda a gente me falava... Tinha receio? Não era receio, porque quando estamos nessa fase já não temos receio de nada. Eram os comentários que eu recebia de pessoas que já tinham colocado, pessoas que correu mal, só via relatos de pessoas que tinham corrido mal. Pela negativa, não é? Pela negativa. E eu andei um ano, pronto, isso é o processo moroso. Em lista tivemos um processo de acompanhamento psicológico, nutricionista, consegui perder peso sem a ajuda da banda, não é? Não é só, mas ajuda, mas a nível psicológico mudou tudo. Esse acompanhamento psicológico, em que é que foi importante na sua recuperação? A motivação e tentar perceber o que é que estava mal em nós e o que é que nós queríamos fazer realmente. E eu inicialmente percebi, logo na primeira consulta, que era aquilo que eu queria, e era aquilo que me fazia falta, era o acompanhamento psicológico. Por isso eu disse, andei tanto tempo para perceber que a minha dieta não estava na boca, mas sim na cabeça. E a partir daí, pronto, eu já fiz a cirurgia há 5 meses e a minha psicóloga só me quis lá mais uma vez, que já não precisava, porque eu conseguia perceber logo na primeira consulta o que é que estava a acontecer. Também existem relatos destes casos, doutora Tânia, em que de facto o psicológico aqui joga muito com quem nós somos, com quem nós acabamos por nos transformar, não é? A nível corporal e de saúde. Sim, sem dúvida. E neste tipo de cirurgias, previamente há sempre um acompanhamento psicológico para tentarmos perceber se a pessoa estará ou não apta para a colocação, neste caso, de uma banda. Neste momento até já se ouve muito falar de coaching e nutricionistas e dietistas que vão tirar cursos de coaching, porque é sem dúvida muito, muito importante nós tentarmos perceber um bocadinho a pessoa que está à nossa frente, tentarmos perceber como é que vamos conseguir mudar um bocadinho e motivá-la para esta perda de peso, para uma alimentação um bocadinho mais saudável. Vamos recuar um bocadinho só na parte em que o Nuno disse que tentou tudo, tentou dietas em que eram caras e tinha alguns suplementos. Bem, o verão está aí a chegar e nós sabemos que os suplementos estão a chegar às nossas rádios, às nossas televisões, pelos jornais, portanto, a anunciar todo o tipo de produtos. Qual é a sua opinião em relação aos suplementos alimentares? A minha opinião é: não sou apologista de suplementos alimentares. Não sou apologista pelo facto de, dependendo também do suplemento, quando o deixarmos, provavelmente depois vamos aumentar aquilo tudo que tínhamos perdido. Muitas vezes esse tipo de suplementos acaba por ser só para as pessoas gastarem dinheiro.
porque o facto das pessoas estarem a tomar alguma coisa faz com que elas tenham a sensação que está a ajudar e, no fundo, acaba por... Muitas vezes elas perdem, acabam até por perder peso, mas porque até têm qualquer coisa a ajudá-las e até acabam por ter uma alimentação um bocadinho mais correta. Não é pelo suplemento. Muitos deles têm ingredientes na sua constituição um bocadinho duvidosos, daí eu não ser muito apologista. E depois cada pessoa tem reações diferentes aos suplementos. Há pessoas que ficam com o trânsito intestinal completamente desregulado, há pessoas que têm até cefaleias com alguns suplementos. Daí, como as pessoas são todas diferentes, eu não sou apologista desse tipo de substâncias, desse tipo de suplementos. Costumo muitas vezes, e utilizo várias vezes, algumas infusões. Mesmo nas minhas consultas recomendo algumas infusões, alguns chás, para as pessoas fazerem. Acabam, alguns até drenantes, muitas vezes vemos drenantes à venda em farmácias. Os chás, alguns deles acabam por ter esse efeito e eu sinto-me muito mais segura a prescrever uma infusão ou chá verde do que esse tipo de produtos. Este tipo de produtos acabam muitas vezes por contribuir para as dietas ioiô, as tais dietas em que perde-se num mês e vai ganhar-se no mês a seguir ou na estação a seguir. Porque é que ainda existem tantas pessoas a mascararem o corpo e a terem esta diferença radical na alimentação e no seu cuidado entre o verão e o inverno? Será que ainda nos preocupamos com a linha do biquíni, é isso? Sim, eu acho que sim. As pessoas, nem é só o biquíni, o facto de andarmos sem casacos, o facto de andarmos com camisolas de alças, por exemplo, temos o corpo à mostra, temos o corpo mais à vista e não nos sentimos bem quando não estamos contentes com ele. Daí até nos ginásios, até o número de utentes dos ginásios aumenta nesta altura, as consultas de nutrição aumentam nesta altura e esta procura de suplementos alimentares, porque as pessoas querem perder de forma rápida, também costuma aumentar nesta altura. Ainda que eu tenha visto há umas semanas que, para além destes índices de obesidade, e nomeadamente a obesidade infantil, preocupar muito, há quem diga que a obesidade é a epidemia do século XXI, portanto, preocupar muito tanto a Organização Mundial de Saúde como todos os países estão preocupados com esta situação da alimentação, mas eu li que o comer e o ser saudável neste momento está na moda procurar alimentação saudáveis, procurar também soluções como os famosos batidos detox também saudáveis. Isto pode ser, será que vivemos, doutora Tânia, uma era de opostos, ou seja, uma era em que temos pessoas que querem e que estão obcecadas pelo saudável e outras pessoas que estão perfeitamente do outro lado da linha? Eu creio que sim. Eu acho que uma das coisas que tem muita influência são até as redes sociais. Se nós formos hoje a uma rede social, vemos fotografias das refeições que as pessoas fazem, metem as fotografias. Exatamente. Vemos as pessoas nos ginásios, vemos os planos de treino das pessoas e esta busca pelo saudável acaba por ser também por se transmitir e cada vez mais vemos as pessoas à procura de outro tipo de alimentação, até de outro tipo de alimentos e de usar outro tipo de alimentos na confecção das suas refeições. E depois, do outro lado, temos efetivamente esta obesidade que muito tem a ver também com o facto de termos mais refeições fora de casa, de termos mais consumo de alimentos, de refeições fast food, os refrigerantes, tem muito também a ver com isto. E acaba, sim, por ser um bocadinho um mundo dos opostos e acaba por até não existir um equilíbrio, que é isto que nós precisamos. Falta ali uma faixa de equilíbrio. Se bem que agora aparecem também os livros, muitos livros de receita, a cozinha, o cozinhar também acaba por estar na moda. Aparecem muitos livros com receitas em 15 minutos, receitas quer dizer, para bater aqui ou para tentar contrapor o mundo frenético e sem horários e sem tempo para nada que hoje a sociedade vive. Sim, e nós rapidamente conseguimos fazer uma refeição saudável.
se tivermos disponíveis os legumes, mesmo legumes salteados podemos fazê-los e são rápidos de fazer. Se tivermos uma das coisas que neste momento dá muito jeito é as coisas congeladas, mesmo legumes congelados, nós conseguimos garantir a qualidade nutricional deste tipo de legumes e são fáceis de preparar. Em 10 minutos temos uns brócolos cozidos, umas cenouras cozidas, o feijão verde também que já congelado também podemos utilizar. E acabamos por ter estas opções saudáveis e rápidas de fazer disponíveis e as pessoas têm estas possibilidades de o fazerem. Relativamente àquilo que me tinha perguntado anteriormente sobre os sumos detox, que também estão muito na moda, efetivamente há cada vez mais pessoas a falar desse tipo de sumos e para desintoxicar. Há pessoas que fazem o seu consumo alimentar diário só de sumos deste tipo e acabam por ficar muito prejudicadas a nível de alguns nutrientes. Não alcançam as doses diárias recomendadas de vários nutrientes só com este tipo de sumos. E muitas vezes vê-se cada vez mais pessoas a fazer alguns destes sumos com muita quantidade de fruta. Por exemplo, eu não sou muito apologista de misturarmos muitas peças de fruta e de beber fruta em forma de sumos e acabamos aqui também por ter um desequilíbrio. Sim, e as pessoas também não percebem muito bem, acham que estão a fazer muito bem e acabam por estar a prejudicar-se a nível de outros nutrientes essenciais ao nosso dia-a-dia. Vamos agora seguir para uma chamada telefónica. Temos ao telefone a doutora Teresa Branco, é fisiologista na gestão do peso. Boa tarde, doutora Teresa. Obrigada, antes de mais, por estar em direto connosco ao telefone. A sua profissão não é muito, pelo menos não é muito conhecida, pelo menos aqui no norte do país. O que faz uma fisiologista na gestão do peso? Ou seja, no fundo eu sou doutorada em Fisiologia na Gestão do Peso, que é a ciência que estuda a fisiologia, a biologia que está associada quer à gestão do peso, ou seja, quer à manutenção, quer à perda, quer, portanto, ao ganho de peso. E a todas as áreas que estão associadas, portanto, a esta alteração do peso. A nutrição, a área emocional, a atividade física, o metabolismo, enfim, no fundo nós estudamos toda a fisiologia que está por trás desta gestão do peso. Quais são os principais problemas que lhe aparecem na sua clínica? O que é que as pessoas se queixam mais? Qual é a expectativa das pessoas? O que é que elas lhe pedem? Bom, eu julgo que as pessoas quando vêm à minha consulta, muitas delas vêm já como, enfim, não sendo o primeiro recurso. Já são pessoas que já passaram por dietas, por outro tipo de intervenções e que sentem que fazer, portanto, uma dieta não é o suficiente, ou seja, que é necessário aprofundar mais e perceber mais da sua fisiologia e do seu comportamento para que possam perceber a razão pela qual têm dificuldades em perder peso. E posso lhe dizer que existem razões de várias ordens que levam as pessoas a terem uma menos boa gestão do seu peso. Uma delas prende-se com, portanto, o mau metabolismo dos hidratos de carbono, portanto, nem toda a gente metaboliza os hidratos de carbono da mesma forma e, portanto, no fundo isto de uma forma muito prática quer dizer que com uma mesma maçã uma pessoa pode, portanto, assimilar mais aquele açúcar e, portanto, engordar mais, digamos assim, do que uma outra pessoa que tenha ingerido a mesma maçã. Ou seja, os alimentos, nomeadamente os alimentos com hidratos de carbono, podem ter um impacto diferente em cada pessoa e isso predispõe-nos para aumentar de peso a umas pessoas mais do que a outras. Por outro lado, existem também alterações do ponto de vista do perfil hormonal que nos levam, portanto, a ter uma maior predisposição para aumentar de peso numas pessoas do que noutras, mais nas mulheres do que nos homens, e à medida que estas mulheres vão, portanto, avançando na idade e muito a partir do momento em que entram nos 40 anos, estas alterações hormonais começam a evidenciar-se
e, portanto, estas pessoas têm mais dificuldade em controlar o peso. Existem depois, portanto, fatores de ordem emocional, que eu posso lhe dizer que, pela experiência que tenho nos anos em que tenho vindo a trabalhar nesta área, é talvez a área e o âmbito mais responsável pelo aumento de peso e pela esta dificuldade que as pessoas têm em manter-se com um peso mais saudável. Portanto, as pessoas, no fundo, acabam por comer muito por emoção, acabam por comer por stress, por ansiedade, por angústias, por perdas. E, no fundo, a comida funciona aqui como uma adição, uma compensação, e posso-lhe garantir que isto não tem nada a ver com informação nutricional. Isto tem muito mais a ver com uma área psicológica, tem muito mais a ver com o estudo das emoções. Dentro desta área comportamental existe uma adição, existe uma compulsão, existe um comer emocional, que são coisas completamente distintas e com um diagnóstico distinto. E eu posso lhe garantir que essa é, sem dúvida, a razão principal pelas quais as pessoas, pelo menos aquelas que me procuram, aumentam de peso. E portanto, ou seja, a doutora Teresa acaba por trabalhar também com uma equipa que tem que ser obrigatoriamente multidisciplinar e toda concentrada num só indivíduo. Evidentemente, ou seja, estas pessoas quando entram numa estratégia deste género, primeiro tem que ser feito e elaborado um diagnóstico, perceber e identificar muito bem as razões que levaram esta pessoa especificamente a aumentar de peso e a ter tanta dificuldade em o controlar, e depois as pessoas normalmente depois também têm que fazer análises para perceber como é que funciona o seu metabolismo. E depois de fazer este diagnóstico, essas pessoas são acompanhadas por uma equipa multidisciplinar, da qual eu faço parte. São também acompanhadas por um psicólogo, por uma nutricionista, por um fisiologista do exercício, por um médico. E, em alguns casos mais específicos, teremos que recorrer também à ajuda de um psiquiatra, à ajuda de um endocrinologista, enfim, em situações em que nós detectemos que essa pessoa necessita ainda de uma intervenção mais específica. Mas eu acredito que, de facto, uma boa gestão do peso, ou seja, aquela que se particulariza por haver uma perda de peso e a seguir um não reganho de peso, se baseia essencialmente no acompanhamento desta equipa multidisciplinar. Qual é a taxa de sucesso dos casos que tem acompanhado aqui no nosso país? Eu, por acaso, é curioso fazer-me essa pergunta, porque eu vou na próxima semana apresentar um estudo que fizemos, enfim, aqui no nosso instituto, a um congresso europeu, portanto, um congresso internacional na Bulgária, onde vamos especificamente apresentar esses dados que me está a perguntar. E posso-lhe garantir que, enfim, num estudo realizado com pessoas que entraram num programa deste género em 2010, que terminaram esse programa em 2011, houve uma perda média, portanto, de cerca de 12% do seu peso. Obviamente que houve pessoas que perderam mais e outras pessoas que perderam menos, porque estamos a falar de valores médios, não é? Exatamente. Mas o interessante deste estudo é que 2 anos após, ou 3 neste caso, portanto, já em 2014, nós fomos chamar essas pessoas e fomos perceber quanto é que estas pessoas pesavam agora. E constatámos que uma grande parte das pessoas tinha perdido ainda mais peso do que aquele que tinha perdido durante o programa, o que quer dizer que as mudanças que existiram nestas pessoas foram mudanças sustentadas, mudanças integradas, portanto, na sua vida, e as pessoas perderam ainda mais peso depois de terem terminado o programa. Uma outra parte do programa, das pessoas, cerca de 20%, e há bocado o valor que eu lhe estava a falar, é cerca de 41% das pessoas perderam ainda mais peso. Depois, outros 20% das pessoas mantiveram o peso que tinham perdido. E o restante aumentou de peso, mas fomos ver, portanto, por faixas de escalões de peso, quanto é que as pessoas tinham aumentado.
e apenas uma pessoa tinha ganho o peso na totalidade. Ou seja, as pessoas perderam eventualmente 10 quilos durante o programa, nos 3 anos a seguir ganharam 2, 3 quilos e, portanto, isso representa um aumento de peso, e apenas uma pessoa dessa amostra voltou a ganhar a totalidade do peso. Desse peso. Enfim, isto em termos científicos e em termos, portanto, de ciência, são dados francamente bons, porque a maioria das pessoas que fazem intervenções de perda de peso acabam por rapidamente ganhar o peso todo outra vez. Exatamente, são dados então que vai apresentar na Bulgária, e eu agradeço-lhe o seu comentário aqui neste Conferência Aberta sobre Dietas Alimentares. Muito obrigada por ter estado connosco, doutora Teresa Branco, agradeço. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Fisiologista na gestão do peso, doutora Teresa Branco, ao telefone, a falar nesta importância também de depois, é curioso, de seguir os pacientes e ver, afinal, o que é que se passa depois deles terem cá estado, de terem experimentado, de os termos seguidos, quando eles vão embora, o que é que acontece? É esta mudança sustentada que a doutora Teresa falava, que é necessário para a vida de quem tem algum distúrbio alimentar. Sim, sem dúvida alguma, e daí eu também ter referido que é importante a pessoa ganhar hábitos, não mudar radicalmente e não lhe ser cortado radicalmente tudo, para ela depois poder, de alguma forma, conseguir continuar o seu padrão alimentar, a sua dieta alimentar e não voltar a recuperar o peso todo que tinha. Vamos ver aqui algumas fotografias do Nuno Teixeira a todo momento. Vamos ver aqui as fotografias do antes, ou seja, de quando o Nuno tentava algumas dietas sem o resultado. Acabou, já nos disse, por descobrir na consulta com o seu psicólogo, acabou por descobrir qual era a causa. Não interessa aqui saber, mas interessa-nos saber que era algum entrave também psicológico, para além de uma má alimentação, claro, mas era um entrave psicológico que o fazia aumentar de peso. Quando acabaram por marcar a sua cirurgia, o que é que sentiu nesse momento? Um alívio? Sentiu medo? Medo não senti medo, senti algum receio, porque isto é uma questão da questão da cirurgia, que eu já passei por uma e tive alguns contratempos, mas era aquilo que eu estava à espera, era aquilo que eu queria, não a banda, que acabei por colocar, sempre até ao último dia. Eu pedia para não me colocassem a banda, tentaram-me convencer e acho que me convenceram bem, não sei. Não posso dizer, não sei qual será o futuro. Até ao momento está a correr tudo muito bem. Que eu digo, e quando não é só a banda, não é? Mas quando detectaram, na primeira consulta psicológica, da psicologia, e eu disse, é isto que o que se passa, está aqui realmente o problema. E agora a doutora Teresa Branco também acabou por falar nisso. Muitas vezes as dietas não é só no distúrbio alimentar, mas sim na incapacidade de... Ela garantiu que é mesmo um dos principais fatores, quer dizer, é psicológico. Temos uma telespectadora ao telefone, Ana Sousa. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Ana. Fala-nos de onde? De Gaia, estou ligada de Gaia. Muito bem. Está a acompanhar o programa? Sim, desde o princípio. Está a gostar? Bastante. Então, tem aqui alguma questão para colocar aos meus convidados? Sim, é o seguinte, eu uma vez fui a um nutricionista porque achava que tinha um problema de retenção de líquidos. Ora, tinha as pernas muito pesadas e então receitaram-me um drenante. Não sei se posso dizer a marca, pronto, mas era da Nestlé. Era o Ineov. E entretanto eu fiz-me sócia da DECO e li um artigo
que dizia que os drenantes não resolviam, muitos desses que estão na farmácia, o problema da retenção de líquidos, mas que fazem sim com que o organismo perca a água. E então eu queria saber se isso corresponde à verdade, se há algum que seja fiável ou então alimentos que eu possa consumir, exatamente, para contornar esse problema. Doutora Tânia, pode responder à nossa telespectadora? Sim, efetivamente os drenantes ajudam-nos a eliminar líquidos e ajudam-nos a eliminar algumas toxinas. Os drenantes que eu utilizo é alguns tipos de infusões e alguns tipos de chás, não neste tipo de produtos. Efetivamente, o exercício físico ajuda também esta eliminação de líquidos e através do exercício físico, se transpiramos ou não muito, conseguimos também perceber esta nossa retenção, se temos ou não muita retenção de líquidos. A nível alimentar, alimentos ricos em água, desde as frutas, os legumes, o consumo de sopa, é muito importante e é extremamente importante consumirmos 1,5 litro de água por dia, sem dúvida alguma, que a ingestão de líquidos, infusões, chás, infusões não calóricas, sem açúcar, é muito importante neste tipo de problemas de retenção de líquidos, que acaba por muitas vezes originar a famosa celulite, sobretudo nas mulheres, que tem muito a ver com este tipo de problema. Mas então, infusões serão Sim, também... água, 1,5 litro de água ou infusões não calóricas durante o dia, muito importante. Comer bastantes legumes, bastante fruta. Alguns alimentos que ajudam a aumentar o metabolismo, o chá verde, o café, 2 a 3 cafés por dia, também não há qualquer problema e ajudam-nos a aumentar também um bocadinho o metabolismo e a acelerá-lo um bocadinho. Por isso, este tipo, o chá verde, costumo utilizar muito, é um ótimo drenante. A ginkgo biloba, que também ajuda-nos a eliminar toxinas e ajuda-nos também a nível da celulite. Pode repetir o nome? Ginkgo biloba é uma infusão que podemos comprar em algumas ervanárias, existem. A nível de hipermercados eu ainda não vi em nenhum. E a cavalinha também, outra infusão, podemos utilizá-la, e a centelha asiática, também muito boa. São umas das que eu mais costumo utilizar. Infusões que ajudam, e a tal ingestão de 1,5 litro de água. Ana, fica respondida? Sim, vou ter isso em consideração. Vou procurar essas infusões. Muito bem. E exercício físico, 1,5 litro de água, não esquecer. Sim, o pior é o exercício, que é mais complicado. Mas vou tentar. Tem que conseguir, Ana. Obrigada pelo seu contacto. Corra tarde. Tudo bem, muito obrigada. Boa tarde. Ana Sousa ao telefone com uma das perguntas que também é uma das perguntas mais frequentes, não é? A retenção de líquidos. Muitas vezes nem sei se todos os casos corresponderão mesmo a uma retenção efetiva, doutora Tânia. Sim, muitas vezes, lá está, uma coisa que eu acho e que me apercebo também nas minhas consultas é que as pessoas não bebem água. Há poucas pessoas que conseguem chegar a 1,5 litro de água por dia e acho muitas vezes que isso é a maior dificuldade que eu encontro. Quando fazemos o plano alimentar, depois falamos um bocadinho sobre a hidratação e numa segunda consulta muitas vezes chegam-me à consulta e dizem não consegui beber a água que me pediu, e efetivamente as pessoas não conseguem. E é extremamente importante para ajudar a regular o nosso organismo. Ele precisa de água, nós somos constituídos por cerca de 65% de água, e as pessoas não fazem esta ingestão. Daí esta retenção de líquidos de que falam, daí o aparecimento da celulite, que as mulheres têm muitos problemas com isso, porque efetivamente não fazem uma ingestão adequada. E esta parte de sentir, a Ana Sousa dizia-nos que sentia as pernas muito cansadas. É resultado também de retenção de líquidos? Poderá ser um tratamento muito eficaz neste tipo de casos. É, por exemplo, a drenagem linfática manual é muito bom neste tipo. Portanto, massagens neste tipo de problemas, e ajuda também a eliminar um bocadinho esta retenção que as pessoas referem e ficam com as pernas muito mais aliviadas. É muito bom
este tipo de tratamento. Falamos em 1,5 litro de água por adulto. Para crianças, quanto é recomendável que elas bebam? 1,5 litro, 2 litros num adulto. Se fizer exercício físico ainda podemos aumentar mais. E nas crianças? A criança também, 1 litro, 1,5 litros por dia. Será o consumo Sim. também mais indicado. Nós já regressamos à conversa. Na segunda parte vamos continuar a falar de dietas alimentares, nomeadamente vamos conhecer a dieta que recentemente subiu a património imaterial da humanidade, a dieta mediterrânica. Vamos também continuar a conhecer o testemunho de Nuno Teixeira nesta segunda parte do Conferência Aberta. Para já, fazemos um brevíssimo intervalo. Até já.